Boa noite. Bom, pessoal que já acompanha, eu sou o Renato e depois a gente vai colocar esse evangelho lá no canal do YouTube Transmutação Renato. Aí a gente vai colocando, geralmente depois que eu escuto. Como a gente não prepara também, eu vou escutar depois o que foi dito. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 1, injúrias e violências. Esse evangelho, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências, eu marquei alguns trechos que eu achei interessantes aqui refletindo. Primeiro ele diz que aquele que disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E fala aqui de cólera. Eu vou lembrar primeiro uma relação minha, com Jesus. E aí eu vou falar para vocês, de novo, tenho sempre que fazer esse alerta. A fala, ao menos a minha fala, não tem a pretensão de ensinar nada a vocês, certo? É uma fala em que eu tento pegar o evangelho e, diante das minhas próprias limitações, no meu momento evolutivo, e olhando para o evangelho, fazendo o evangelho como um espelho para a minha própria vida. Então, aqui não tem verdades. Esse evangelho é para, como ele é um espelho para mim, o que vocês escutarem, que servir como espelho para vocês, aí vocês vão trabalhar em cima disso. Que a perspectiva aí é reforma íntima. Então, é para cada um. Nem eu tenho a pretensão de dizer, e até mesmo porque não necessariamente o que eu disser, você vai estar no tempo de entender o que eu estou dizendo. Porque cada um, às vezes, está num tempo evolutivo diferente, certo? Então, primeiro, por isso que eu vou contar logo a minha primeira relação aqui com uma reflexão sobre Cristo. Cristo, é interessante lá no Paulo Estevam, lembrei a última vez que eu fui fazer uma palestra lá, e tinha um painel bem grande no Piedade, dizendo que Jesus era o exemplo, tirava o trecho do Livro dos Espíritos, que Jesus era o exemplo mais perfeito que nos foi dado. Então ele não nem dizia que Jesus era Deus, mas era o exemplo mais perfeito que nos foi dado. Como nós temos aqui a compreensão da lei do progresso, então ele está dentro dessa mesma linha de progresso, logicamente num nível evolutivo que a gente não consegue mensurar. E aí, mesmo assim, eu via e vejo às vezes muita divergência com uma passagem, aliás, com duas passagens de Jesus. Uma delas é quando Jesus está com fome e passa numa figueira e ele vai querer comer um figo e não tinha. E aí ele diz que ela segue. Então muita gente já interpreta assim, ele ficou com raiva, porque não tinha o figo, mandou secar. Como quem diz, se tivesse raiva da pessoa, mandava matar. E outra parte que o pessoal fala, que eu também me questionava quanto a isso, é a parte dos vendilhões do templo. Em que Jesus, dizem que ele como fosse, tira o cinto, se tivesse cinto naquele tempo, e parte para cima, virando as barracas e tudo, porque eles estavam fazendo a casa de Deus de uma casa de negócios, não era isso? No tempo. Então ali muitos colocam como fosse assim, que Jesus estava com ódio, com descontrole emocional aflorado. Mas mesmo mais limitado ainda do que eu sou hoje, eu nunca me entrou essa compreensão de que Jesus teria ódio. Me calha muito bem quando Jesus está inquieto, ele meditar 40 dias no deserto. Me calha muito bem quando ele está para ser entregue, ele vai para o monte, pede que os seus discípulos fiquem em oração, e ele vai lá, e lá ele está tão nervoso que ele sua sangue. Até naquela época do Padre Quevedo, ele mostrou que às vezes quando a pessoa está muito
nervosa e tal, ela começa a transpirar tanto que alguns vasos se abrem e sangram. Então ali é o homem, né? Esse misto, né? da criação, que a própria palavra bíblica às vezes gera dubiedades, né? Tem gente que entende que Jesus é Deus e é assim. Então há muitas coisas que a gente já falou aqui. Então, mas assim, eu no aspecto cólera, eu nunca achei que Jesus pudesse estar colérico. E é muito engraçado, né, a questão da sintonia, quando eu digo que alguém vem atrás de combater o obsessor num centro espírita, que as coisas na vida dela não estão dando certo, né, porque é dos obsessores e isso e aquilo, e a pessoa às vezes não entende que ela é a maior obsessora, né, porque há uma linha de energia que atrai o obsessor. E você diz, mas e os obsessores de encarnações anteriores? Sim, mas por que você se mantém na mesma sintonia? Entendeu? Ele não vai vender para quem não quer comprar, a gente só vende para quem quer comprar, né? A questão é por isso que o pessoal usa o marketing, né? Para chegar ao maior público de quem quer comprar. Né? Ninguém fica insistindo em vender para quem não quer comprar. Grosso modo é assim, se vende muito para quem quer comprar. Chegou com a mensagem certa, vende. Então, o obsessor, por exemplo, que ele é um dependente de amor e sexo. Que, consequentemente, ele é um espírito desencarnado. A maioria das pessoas não enxerga ele, né? Todo mundo que tem a evidência. Mas ele vai adorar um cara que ele tem padrões de DASA, né, de dependente de amor e sexo anônimos, né? Não sei se ele estando na ativa, ele gosta de fazer coisa compartimentada, adora um banheiro, um quarto fechado, um canto escondido, fazer as coisas em outro lugar, viajar para ser quem ele quer ser, entende? Ele tem o ambiente, ele cria o ambiente. Só que é uma coisa que só ele sabe, entende? A pornografia que ele utiliza, as coisas, a gente não vê. Às vezes quando a gente vai ver é porque a vida da pessoa já virou ingovernável. Não é assim? Ali pegaram um pedófilo, aí ali o cara cometia estupro, pô, aí ele já está no nível avançado, porque todas as doenças de anônimos, desde o alcoolismo em diante, elas são incuráveis, progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais que antes de matar, elas desmoralizam. Então é quando chega no ponto da desmoralização. Então, a questão da sintonia, ela é importante. Por que a gente está nessa conversa de sintonia? Porque eu acho, na minha compreensão, que Jesus não tinha a sintonia da cólera, entende? Não tinha a sintonia do ódio. Ele não tinha. No nível dele, isso não acontecia. Ele poderia ser muito direto muitas vezes, mas o descontrole emocional não era o nível do Cristo. Então, quando eu estou falando de sintonia, é tão interessante que eu achando isso, não tem prova nenhuma de nada, simplesmente rejeitando esse tipo de interpretação. Um dia eu topo, meus momentos de escutar palestra, eu gosto muito de escutar palestra, e aí eu topo pesquisando no YouTube com o Haroldo Dutra Dias, há muitos anos. Aí ele, trazendo umas interpretações, ele vem mostrar, fazendo uns estudos lá com as pessoas, que ali naquele momento dos vendilhões do templo, ele pega umas passagens do Antigo Testamento, o Severino Celestino também, né, revendo as traduções bíblicas, e outros estudiosos do Espiritismo. Quer dizer, eu nem conheço eles, né, nem tinha proximidade, mas eu pensava assim, quando eu vi, Deus mandou para mim a sintonia, só pode. O que eu estava procurando é assim, procure e achará, bate e a porta vai ser aberta. Eu comecei a entrar naquela sintonia, topo com o que eu quero. Renato, será que não é o algoritmo que está tão preciso, ele escutou o teu pensamento, né? Não sei, eu sei que topei e comecei a escutar palestras. Não foi a minha primeira palestra do Haroldo, a primeira palestra que eu escutei dele foi A Caminho da Luz. E aquilo foi andando, topei com essa palestra. Uma palestra que eles estavam discutindo e outra com o Severino Celestino sobre essa passagem dos vendilhões do templo. E lá ele mostrou que teve no Antigo Testamento um momento em que um profeta chega lá, tira o cinto,
tira a roupa, quebra as coisas e começa a rolar pelo chão. Aí ele mostra umas duas passagens do Antigo Testamento mostrando que aquilo ali não era violência, que aquilo ali não tinha nada de cólera, que na verdade era um modo, por exemplo, que eles, o povo hebreu, judeu, antes, né, hebreu, tinham, eles, pessoas rústicas, de chamar a atenção quando eles queriam falar uma coisa. Então ele fazia uma espécie de drama, né? Drama do grego quer dizer ação. Ele fazia um drama. Ele caía, rolava no chão, fazia uma coisa, aí o que acontece? Todo mundo para olhar, entendeu? Então ele caía, rolava no chão, passava lá um bocado tinha que pegar a cinza, jogar a cinza em cima dele, ficava todo daquele jeito. O que é que foi? Aí o pessoal olha como que diz, o que esse doido quer fazendo aí, né? Aí ele vai dizer, aí dizia, ele disse, então Jesus, no meio ali do mercado, todo mundo vendendo, sabe, quantos bêbados, quantos, né, pessoas emocionalmente descontroladas não tem para você fazer, só se jogar no chão, no meio da gritaria, ninguém vai ver. Então a forma que ele tinha de chamar a atenção não tinha, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, um megafone. Nesse caso não ia colar ele próprio se jogar no chão, rolar no chão, porque no mercado uma pessoa só se joga no chão, não dá para chamar tanta atenção. E sabe, a atenção que Jesus chamou foi começou a quebrar, derrubar as mesas, né? Quando derrubou as mesas no instante, meu amigo, o comércio fechou as portas, todo mundo fica doido. Então, ele demonstra nessa palestra que Jesus não estava com raiva, que Jesus não estava ali metendo a pena nos vendilhões do templo. Ele fez um drama para o povo parar de negociar e olhar para ele, e aí ele, como diz o Matuto, vendeu o peixe dele, foi fazer a pregação. Então eu achei interessantíssimo, né? Para mim foi assim, poxa, eu queria tanto esse argumento, e aí me veio o fundamento. Eu nunca esqueci, mas eu não aceitava já, para assim na minha cabeça, eu não aceitava. Então ele diz assim, não, porque ele é humano, ele tem hábito, eu sei que ele está ali encarnado e tudo mais, certas coisas ele não tinha mais, entende? Apesar de eu entender que Jesus continua em evolução. Agora, certas coisas quando ele veio para cá, ele já não tinha. Então, foi muito bom quando eu vi isso. Então, a primeira coisa, cólera. Então, a partir dessa reflexão, aí já a sintonia, tá vendo? A tua sintonia ou a minha sintonia com relação a obsessões tem a ver com a gente. E a nossa sintonia com relação ao que nos vai ajudar também está com a gente. A bola é nossa. Não adianta vir atrás de mágica de terceiros, porque o terceiro afasta e depois volta. Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte, tá? Nesse finalzinho que ele disse, chamar a pessoa de louco é horrível. Aí eu lembrei imediatamente, você já deve ter percebido que eu gosto muito das experiências, força e esperança que está na literatura e nos grupos de anônimos. A gente fala de uns anos para cá, acho que principalmente de 2018 para cá, a gente tem falado bem. Se você pegar minhas falas antes de 2018, nós não falávamos disso. Mas de 2018 para cá, fui tendo contato. Isso começou muito quando eu fui convidado para falar na rua, porque tem um grupo chamado, era Dança Solidária, agora virou uma associação, e as pessoas começaram a fazer obras de caridade na rua, dar comida, cortar cabelo, e como ficava aquele povo na fila, eles queriam alguém para ficar entretendo ali, entendeu? E como eles já sabiam que normalmente o pessoal por aí faz a palestra, prepara uma palestra, então quando eles chamavam alguém, era difícil, que a pessoa tinha que preparar, se não preparasse não ia. E não, como eu falava de falar, e não tinha esse negócio de falar 1 hora, meia hora, eu falo o tempo que eu tivesse, a perfeita tiver para falar 2, 3 horas, eu fico. Não, se quiser que eu falasse 3 horas, eu falo, se falar 10 minutos. Então me acharam útil, e me convidaram para falar para os moradores de rua, enquanto o pessoal estava, a fila do cabelo, fila da unha, fila... E aí aquela questão, entende? Na rua, como é que eu vou falar de espiritismo? Assim, não é a minha cabeça, entende? A lógica
Na verdade, entende? A gente até já falou isso, tem um evangelho que eu falei. Eu prefiro ter religiosidade do que ser religioso, né? E isso também dá muitas interpretações, por isso que ele tem fala minha sobre isso, religião e religiosidade. Eu prefiro a religiosidade. Então, eu acho que tem que ser aberto. E o Espiritismo também. Para isso eu fui ler os 5 livros básicos e tal, e também encontrei isso, né? A literatura espírita dá essa abertura. Então é por isso que acho que até hoje eu vou à igreja evangélica toda semana, eu vou à igreja católica menos. É onde me convidam. Ultimamente estão me chamando muito para a igreja evangélica. Eu vou semanalmente. Acho bom. Então aquela coisa, eu vejo tudo e retenho o que é bom. Assim dizia Paulo. Mas assim, a abertura com o Espiritismo, por exemplo, numa igreja evangélica, a pessoa detesta quem diz que você prefere a religiosidade. Ela quer que você seja religioso. Né? Então eu não entro, eu só escuto. Mas por que eu estou falando isso para vocês? O que eu ia achar? Tá vendo as questões de sintonia, né? O que eu vou falar para as pessoas? Se eu tenho gente que é ateu, eu tenho gente que é satanista, eu tenho gente que é agnóstico, que não tem religião. Eu tenho gente que é crente, recaído. Mas eu pensei assim, eu sei que uma coisa que eu vejo muito na rua é droga e álcool. Aí eu pensei, poxa, vamos por aí, né? Vamos por aí. Aí comecei a estudar Alcoólicos Anônimos. Foi o mais comum, né? Que é a droga lista, né? O álcool. Comecei a estudar Alcoólicos Anônimos, comecei a visitar. E foi fantástico, né? Porque eu comecei a visitar e de cara, desde essa época, eu deixei de ingerir bebida alcoólica. Então já tem, só por hoje, 7 anos, né? Mais ou menos. Então quer dizer, a partir daí eu comecei a conhecer, aí fui conhecer tudo, eu fiquei assim, deslumbrado. Aí eu conheci Alcoólicos Anônimos, comecei a frequentar, conheci Narcóticos Anônimos, isso tudo pega na literatura, lendo os livros e tudo. Conheci Neuróticos Anônimos, tudo reunião em Fortaleza, funcionando gratuitamente, que é problema com emoções. Codependentes Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, reunião maravilhosa, né? Só coincide com o meu horário aqui, é dia de quinta-feira, aqui no São João do Tauape, de 7 às 9. O Neurótico é lá, por trás da igreja São Gerardo, o Neurótico e o CODA hoje, de 7 às 9, o Neurótico é dia de terça, 7 às 9, e o CODA é dia de quarta e sábado, problema com relacionamento. Então, só para a gente trazer esse primeiro adendo, né? Para a gente começar a falar, porque vai calhar aqui quando ele diz assim, aquele que chama o outro de louco, merece o inferno, é isso que ele está dizendo? É a primeira coisa que você vê nos anônimos. Você não pode dizer que ninguém é louco, se for no neurótico, não é problema com a emoção. E se você for para o Alcoólicos Anônimos, você não pode dizer que uma pessoa é, só quem pode se dizer alcoólatra é o próprio. Esse é o primeiro passo. Só para você começar a entender aqui como bate com o Evangelho. Então, outro dia eu falei aqui para vocês, né? Fui para o Comedores Compulsivos Anônimos. Fantástico. Eu dei o primeiro passo. Então, quando eu digo assim, anônimo, eu não preciso abrir para vocês. O certo não é. Eu estou só dando um exemplo. Mas eu me reconheci como. E em todas elas eu coloquei esse padrão, né? Doença incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar, desmoraliza. Então, a partir daí, ó, olha como bate, né? Por exemplo, a literatura de Neuróticos Anônimos. Muito bom, muito bom. É pena que ultimamente eu não tenho tido tempo tanto para ir para as reuniões. Mas, né, quando eu vou der certo, terça vez eu vou visitar novamente. Muito bom, muito bom. Todas as reuniões são maravilhosas. E lá a mesma coisa, você ir lá não quer dizer que você é. Lá diz, temos visitantes. De novo, só quem pode dizer que é alcoólatra, drogadicto, comedor compulsivo, neurótico, codependente, quem é? É a própria pessoa. Então, tá dentro da sala não quer dizer que você é coisa alguma.
Coisa alguma. Por isso, muito normal ser visitante. Não, estou aqui. Quer falar? Lá diz a literatura. Se você quiser falar e não disser seu nome, não tem problema. Se disser que o seu nome é outro, não tem problema. Manter seu anonimato. E as histórias que a gente tem contado, por quê? Porque tem as revistas. Porque como é uma terapia de espelho, então tem revistas, tem casos. Você não pode identificar a pessoa, mas o caso da pessoa é que faz, às vezes, outras pessoas se identificarem e dar o primeiro passo. Então, a cada leitura, a cada vez que se escuta, porque é assim, ó, o remédio entra pelo ouvido, que é o quê? A história do outro que você vai se ver. E a doença sai pela boca, quando você fala. Porque o primeiro passo é sair da negação e reconhecer a sua limitação. O primeiro passo de AA, então você pega os 12 passos de Anônimos, são todos os 12 passos de AA que foram cedidos lá nos Estados Unidos e adaptados para todas as outras irmandades. Tem jogadores compulsivos, comedores compulsivos, infinidade. Então, é muito interessante, né? Então, ele diz, o primeiro passo é sair da negação. O quinto passo é você reconhecer, depois de reconhecer para você, para Deus, você tem que reconhecer para outra pessoa, é falar. Falar a natureza exata do seu problema. Então, quer dizer, nesse evangelho, quando ele fala, né, primeiro, cólera, lembrei imediatamente do Neuróticos Anônimos, problema com emoção, raiva, ódio, medo, ira, ansiedade, depressão, uma reunião mágica. Ainda tem as reuniões online, e isso aumentou muito. Se você entrar no tudo isso tem site, viu? Você bota no Google Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos, aí tem os passos, as perguntas. Você é um neurótico? Você, quer dizer, neurótico o nome parece estranho, né? Mas quer dizer apenas que é a pessoa que tem problema com emoções. Então, eu me identifiquei, mas assim, é o que a gente tem falado aqui. Lá, o Groover, né, que era um membro de Alcoólicos Anônimos, que pediu, né, os 12 passos emprestados para criar Neuróticos Anônimos, ele viu que o que levava ele ao alcoolismo era o descontrole emocional, entende? Mas eles entendem que 99% das pessoas têm um problema. Mas de novo, ó, tá vendo o evangelho? Vai para o inferno e quer chamar os outros de louco. Porque não serve de nada isso, sabe? Vai para o inferno, não é porque você vai queimar, é porque você não vai sair do inferno que você está. Você está na negação. Porque quanto mais certeza que você tem de que alguém tem uma adicção, eles usam essa palavra adicto muito no Narcóticos Anônimos. Diz assim, eu sou um adicto em recuperação. Tudo a diferença lá é essa. O cara diz assim, rapaz, você tem problema com emoção? Tenho. Então você é um neurótico. Não, eu não posso dizer se é um neurótico. A pessoa pode dizer, eu sou um neurótico agora em recuperação. Foi uma coisa interessante que o Bill, né? Bill e Bob são dois fundadores de Alcoólicos Anônimos. Ele percebeu, ele aprendeu 4 passos com uma igreja evangélica lá em Oxford, que chamava os Oxfordianos. Ele viu que ajudou ele essa questão da terapia de grupo, mas não dava certo para o alcoólatra o modelo oxfordiano, porque eles queriam a perfeição, entende? E o Bill disse, um alcoólatra, ele é tão, o problema do alcoólatra, de quem tem qualquer adicção dessa que é tratada nos anônimos, e qualquer feição deles, o problema não é álcool, o problema não é o teu sexo, o problema não é a comida, o problema é o egoísmo e o egocentrismo. Então eles, olha, um alcoólatra, a pessoa diz, ai rapaz, meu filho usa droga, mas ele é tão inteligente, meu marido é um bebarrão, mas ele é tão inteligente. Pois é, porque o alcoólatra é isso, o ego dele é alto. Ego alto quer dizer baixa autoestima alta, entende? Não quer dizer autoestima alta. Ele fica precisando toda hora se afirmar, um traço de codependência. Ele se torna escravo da aprovação dos outros. Ele quer mostrar que ele é o melhor, que ele é o mais sabido. Entende? Então é doença do ego. É doença que requer reforma íntima. Então quando chega lá, aí você começa a perceber isso, né? Olha, o Bill viu que não dava para buscar para um alcoólatra o nome perfeição. Porque ele diz, olha, o alcoólatra, quem tem esses problemas, é tão egocêntrico de uma forma,
que quando a pessoa diz assim, bom, eu tinha que dar o primeiro passo, era o quê? A pessoa pensa que dar o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos é deixar de beber. Nunca foi. O primeiro passo é reconhecer a impotência perante o álcool, que a vida ficou ingovernável. Você deixa de beber porque é uma consequência. Tanto que Alcoólicos Anônimos de lá, Alcoólicos Anônimos não é contra a bebida, nem é contra quem bebe, nem tem bandeira nenhuma. Aqui a recuperação é o foco. Então o foco é esse, né? Se o alcoólatra acha que porque ele bebia, ele estava errado, aí ele deixa de beber, ele começa a ser aquele que bebida fede, que quem bebe não presta, entendeu? Ele começa logo de novo. Agora ele é o bêbado seco que ele chama. Ele tampa a garrafa, mas os padrões de querer ser moralista, né? Querer ser assim, ele mantém tudo. Ele diz, olha, isso aí não está em recuperação, esse cara vai recair. Ele tem que entender que a cada 24 horas ele tem que recomeçar o percurso e não tem fim até o fim da vida. Essa doença é incurável. E que ele não é contra a bebida de ninguém, é viva, aos lemas, viva e deixe viver. Tem um livrinho fantástico do Euro, chama 7 lemas. Né? Vive e deixe viver. Você não pode mudar o outro, você só pode mudar a você. Então é muito comum, se a pessoa não entende da literatura, ela deixa de beber, o cara botou boneco, esculhambou tudo, acabou com tudo na vida dele, da família. No dia que ele deixa de beber, quer logo que todo mundo respeite, aí briga com todo mundo, aí quer ser o danado. Agora eu não bebo, você não presta porque você bebe, eu sou bom porque eu não bebo. Aí recai. Entende? É por aí a coisa. Aí o Bill disse, olha, tá vendo? Um alcoólatra é tão complicada essa doença do alcoolismo, que é uma doença do ego, que se o cara botar na cabeça que ele ficou bom, o que acontece? Ele fica doido de ego e acaba recaindo, bebendo de novo. Então ele tem que saber que essa doença não tem cura. E que esse cara, ele não ficou perfeito porque ele deixou de beber. Ele não está recuperado. Ele não fica curado. Então na literatura diz, ele entra em recuperação. E a recuperação é quando? Contínua e a cada 24 horas, para sempre. Assim, eu estou voltando para aplicar isso no neurótico, porque dizem que todo alcoólatra, antes de tudo, ele é um neurótico. Está ansioso, vai beber. Tudo, ele termina em beber. Então, eles fogem da realidade, ele busca um subterfúgio. Então, estou só dizendo que calha, não sei se vocês estão conseguindo compreender isso, né? Que quando você não dá o primeiro passo, que você diz, você é louco, você é louco, você é louco, você é bêbado, você é drogado, você quer depender de comida, você quer depender de sexo, eu não. Você está dentro do seu próprio inferno, porque você está na lama e não percebe que está fedendo, entendeu? Só fede os outros. Você não entende que quando um dedo aponta assim, ó, para lá, 3 ficam para você. Você sabe tão bem do egoísmo do outro, que você quer ser mais, a tua baixa autoestima é tão alta, que você diz, ó, quantos alcoólatras eu não ouvi dizer assim, o meu negócio é álcool, eu não uso droga não. Ou dizer assim, ixi, aquele ali é um cruzado. Cruzado é o que é adicto ao álcool, que é a droga lista, e as drogas, eles têm um preconceito, entendeu? Ele diz, olha, o problema não é o álcool, entende? O problema é o egoísmo e o egocentrismo. É isso que tem no livro azul de Alcoólicos Anônimos. Pensa um livro bom. Quer ler um livro bom? Compre o livro azul de Alcoólicos Anônimos em qualquer grupo. Ou peça pela internet. Leia. Livro azul, Alcoólicos Anônimos. Vai explicar como é a doença, os passos. Mas é interessante, né? Quer dizer, é outra vertente. Vai para o inferno quem chamar o outro de louco no neurótico. Não é claro. É porque essa pessoa provavelmente é uma pessoa que tem problema com emoções, ela também é neurótica ou algo mais. E ela não sai da negação e só aponta o erro nos outros. Então a vida dela não dá certo e ela acha que é culpa da vida, é culpa de Deus, é culpa dos outros, mas ela não entende que a culpa... Mas espírita não trabalha culpa. Porque os anônimos também não trabalham culpa. Culpa não resolve nada. A gente procura assumir a
responsabilidade. Porque culpa é uma coisa do que já passou. E aí aqui, lá é outro lema, que seja o passado, passado. Então a gente assume a responsabilidade, quer dizer, é daqui para frente. Ou seja, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Edna Maria, Fábio Matos, Camila Araújo, Emanuel Xavier, Isadora e Ronaldo. Então, se puderem, visitem as salas de anônimos, olhem na internet, participem dos grupos online, escutem. Sempre eles falam isso. O segredo está na próxima. O segredo está na próxima. Então, na igreja evangélica também, algumas, por exemplo, nas batistas, algumas delas têm o Celebrando a Restauração, pedir emprestado a Alcoólicos Anônimos. Está lá o livro, eu tenho o livro. Celebrando a Restauração, CR. Aí é o que? Usa os 12 passos de Alcoólicos Anônimos para todas as adicções. Se chega lá na igreja, tem o dia que vai ser CR casais, CR droga, CR sexo, CR codependência, CR álcool. E na igreja, normalmente, o grupo da mulher é separado do grupo dos homens. A diferença é essa. Nos grupos de anônimo é misturado. Extremo respeito, muito bom, mas assim, me toca, né, quando ele fala isso, né? Vai para o inferno, aquele aí a pessoa pensa logo assim, meu Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu não vou dizer que essa pessoa é louca, porque senão eu vou para o inferno. Aí, como que ela estivesse fazendo o que com Deus? Manipulando Deus. Entende? Que a gente da boca para fora não faz, mas na cabeça da gente é assim, você é um doido. Entendeu? Por isso também que Jesus disse, não julgarás ao próximo. Julgue a si mesmo, mas não se condene. Se julgue e não se condene. Quer dizer o quê? Se julgue e procure ver como é que você faz para reparar. Então, tá vendo, Bill? Nós não damos para ser como os evangélicos, ele dizia, né? Os oxfordianos, porque lá trabalha a perfeição. E a gente é tão egoísta e egocêntrico, se a gente achar que é perfeito, pronto. Acaba deixou de beber, logo no outro dia ele quer logo ser o rei do mundo. Olha, cala sua boca, que hoje eu não traio mais não, isso aí foi no passado. Hoje eu não bebo mais, hoje eu não uso droga, aí é o bichão, aí todo mundo tem que calar a boca, porque ele é o bichão, o negócio. Isso é doido. Não é, né? Você vê que a humildade se estabelece, mas é impressionante, O cara deixa, já viu, né? Ele quer logo ser logo, né, a palmatória do mundo. Botar o boneco que queria, não, pai, devagarinho. O evangelho que eu falei domingo, né, sobre piedade. Você se coloca no lugar, aí você tem, a piedade se estabelece na sua vida, porque você não se vê como perfeito. Só se vê como perfeito, de regra, quem está em negação. E tem que abrir o jogo com a gente. Isso nos anônimos, eu acho legal anônimos, porque essa programação de 12 passos, se vocês lerem, vocês vão ver, um negócio é operacional, entende? Para nós, por exemplo, nos adequamos a essa questão da reforma íntima espírita, é fantástico, é um programa totalmente operacional em várias frentes, comida, dependência de amor e sexo, ciúme, adicção a romance, a busca de buscador de autoestima, droga, adição, quer dizer, tem tudo. O que é que falta? Jogo. Não falta nada. E tem uma programação de 12 passos para você vivenciar cada 24 horas. Eu digo, eu medito. É o 11º passo, meditação e oração. Olha como é legal. Olha como são legais os passos. Vê se eu consigo lembrar aqui. Primeiro passo, se você for de Alcoólicos Anônimos. Reconheça a minha impotência frente ao álcool e que a minha vida ficou ingovernável. Aí como ele pega emprestado, aí se você passar por neurótico, é assim, reconheça a minha impotência frente às emoções e que a minha vida ficou ingovernável. Se for para o codependente, reconheça a minha impotência frente aos relacionamentos e que minha vida ficou ingovernável. Vamos para
Sexo, amor e sexo, amor entre aspas, né? Reconheço minha impotência frente a amor e sexo, que minha vida ficou governada. Reconheço minha impotência frente a baixa autoestima, e assim vai. Ao jogo. Então a pessoa, da partir daí, do segundo passo em diante, é idêntico. É assim. Depois que você sai da negação e dá o primeiro passo, tá vendo? Ninguém precisa te chamar de alcoólatra, louco, dependente de amor e sexo, e nem ninguém tem nada a ver com isso, nem ninguém precisa saber. Não pode fazer recuperação para a família, para a filha, a recuperação tem que ser para você. Olha como é engraçado, lá combate o egoísmo, o egocentrismo, mas diz que a recuperação só pode ser feita de você para você. Ou seja, se a sua mulher disser assim, eu gostava de tu quando tu bebia, que tu era mais simpático, mas comum. Quer mais não? Parabéns. Prefiro perder a mulher do que voltar lá beber. A recuperação é por você. É mesmo. Então, o negócio é por aí. E não é egoísmo. Não é egocentrismo. Então, o primeiro passo, sai da negação e reconhece. Segundo passo, como ele é egoísta e egocêntrico, quando ele sai da negação, ele deixa de ser Deus, entende? Ele achava que ele era Deus, que não era. Por isso que a vida não dá certo. Ele quer ser o dono da vida, quer ser o criador quando ele é criado. Aí ele diz o que? O segundo passo. Reconheço a existência de um poder superior a mim mesmo. Entende? Tá vendo como era do ego? Ele se achava dele. Reconheço a existência de um poder superior a mim mesmo. Aí lá não diz Deus. Por quê? Porque tem gente que não acredita em Deus. Diz, o teu Deus pode ser o grupo. Você não pode achar que você é mais poderoso do que tu. Você tem que ter algo que você se submete. Por isso que eles falam ao teu poder superior, né? Então eu reconheço a existência de um poder superior a mim mesmo. Terceiro passo, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos desse poder superior. Quarto passo, faço um inventário moral, que é o que? Dos problemas que tinha relacionados àquela adicção, né, que ela reconheceu no primeiro passo. Quinto passo, reconheço perante Deus, perante mim mesmo e perante outra pessoa a natureza exata das minhas imperfeições. Aí vai para o sexto passo, aí já começa uma noção de entrar numa linha de reparações. Né? Reparar é tão sábio que quando chega do oitavo para o nono, ele diz assim, ele se dispõe a fazer reparações. Mas se aquela reparação for gerar um problema maior, entende? Ele fica na oração e não vai. É fazer reparação para ajeitar, não para piorar. Certo? Quando chega no décimo passo, aí ele fala do quê? De fazer um inventário diário, um inventário relâmpago. Todo dia ele para e olha o que eu fiz hoje nisso, na minha adicção e tal. Por exemplo, neurótico. Eu me lembro que uma companheira, ela falava sempre isso. Olha, uma coisa importantíssima para o neurótico fazer, que é o problema com a emoção, né? O egoísmo, o egocentrismo. Fazer sempre uma ou duas coisas, no mínimo, por dia que ele não queria fazer. Porque a gente vai querendo só, hoje eu não quero comer isso não. Hoje eu não quero sair não. Só porque não quer, vai te fazer bem? Vai. Então, quando ele vai fazer o décimo passo dele, o inventário relâmpago, ele diz, hoje eu fiz isso. Sabe, a gente não é cheio dessas coisinhas, né? Eu saí, não tinha ninguém ali no centro, aí eu vi que a luz estava ligada. Desci. Quem já passou por isso, né? Não vou voltar, não. Quando ele se lembra que ele é um neurótico em recuperação, o que ele faz? Tá vendo que isso aqui é só meramente a minha doença que está aflorando? Eu vou voltar. Só porque lá dentro de mim deu vontade de eu não voltar. É uma coisa certa, é uma coisa boa. Por que eu não volto? Entende? Ele discute e volta e vai lá e fecha. Ele não fez para ser bom nem para nada. Ele fez para melhorar com relação à doença emocional. Porque ele sabe que ali é o começo, né? Assim não vai ter, não é progressivo. Quantas vezes, às vezes a gente está com sede, aí está tão bem deitado na cama, assim, tão bem, né? Assim, né? Aí pensa em beber, diz, mas está tão bom aqui, né? Assim, aí com preguiça não vai beber água. Não aconteceu isso? A pessoa às vezes não vai nem fazer o xixi, que fica ali, entendeu? É do quadro neurótico. Ele pega e diz assim, já bota no inventário dele, porque eu não estava com vontade de ir, queria ficar aqui no meu mundo, né? Isolado. Aí eu percebi que era da doença emocional, me levantei e fui.
Show, né? Porque ele reconheceu que tinha problema emocional e que o problema fica ele querendo que as coisas sejam só do jeito que ele quer. Aí ele vai e ele mesmo começa com ele. Isso aí ele vai se tornando o melhor de maleabilidade com os outros. Ele vai trabalhando o isolacionismo. Ele vai aprender a diferença entre solidão e solitude, que é ter uma plenitude quando estiver só e não se isolar de ninguém, entendeu? Ele vai entendendo. Você diz, eu não quero visita não, eu não quero andar com ninguém. Ele começa a dizer, rapaz, viver relacionamento, eu preciso me relacionar. Ele vai, ele não queria, mas ele vai. Aí ele bota no inventário, 10º passo, fazer um inventário relâmpago. Então eles começam, vai falar assim, o cara do alcoólatra, bom, só por hoje eu não ingeri bebida alcoólica. Só por hoje, pode ser que amanhã aconteça. Só por hoje eu não tive nenhum descontrole emocional. Só por hoje eu não tive um descontrole com comida. Só por hoje eu não tive nenhum descontrole, não aderi a nenhum padrão sexual meu de dependência de sexo. É interessante quando você lê o livro de Daza, ele não está te dizendo que você deixe de fazer sexo, não. Nenhuma vez. Ele vai dizer que você não use o sexo como fuga. Ele vai dizer que você deixe os relacionamentos que são por fuga e procure relacionamentos saudáveis. Tanto que quando uma pessoa sai de um relacionamento dependente de amor e sexo anônimo, ele sugere que você se desincompatibilize por no mínimo 6 meses. Não tem relações com ninguém. Não porque você não é para ter nunca mais sexo. É para não ficar aquela de que eles chamam lá de pegar o bonde. Querer trocar uma coisa por outra e não se resolver. Aprenda a estar com você, se amar para você poder ser amado e amar. Ou amar e receber amor. Então se você estiver livre, não queira ficar querendo trocar uma coisa pela outra, que vai dar certo. Faz certo? Que dá certo. É interessante, entende? Ele não vai dizer não faça isso. Ele vai dizer faça de forma saudável. Então por que o alcoólatra ele não diz que ele pode beber de pouquinho? Ele diz porque ele sabe que quando ele pega na bebida ele perde o controle. Então o codependente não vai dizer que você deixe de ter relacionamento. Ele vai procurar ter relacionamentos saudáveis. O adicto a romance, né, que a pessoa fica romanceando, né? É uma doença imensa. Eu li adicto a romance, aliás, não tem um que eu não leio, que eu não digo eu tenho isso, eu acho que qualquer um que eu for, eu tenho. Então, ele fala, né? Você vai deixar de... A pessoa diz assim, eu gosto tanto desse cabo, mas o cabo me é ruim pra mim, me bate, ó, ou não me respeita, olha, eu gosto. Só você vai aprender que é porque tua visão está distorcida. Você vai aprender a deixar de gostar do que te faz mal e vai se afastar do que te faz mal, até você aprender a gostar do que te faz bem. Não vai mais ter essa de estar com uma coisa que te faz mal porque você gosta. Você dá logo o passo, olha, isso aqui é da minha doença emocional. Interessante, dia a dia. Então, tá vendo? Se eu não der o meu primeiro passo, se você não der o seu passo, de sair da negação e reconhecer a natureza exata das suas imperfeições, como é que você vai fazer reforma íntima? Como é que você vai ver o que tem que ser limpo e cuidado e ajeitado, se você não quer ver? Se você continua se melando na sua própria lama? Ou se você tá toda limpinha aqui, mas lá ninguém tá vendo, mas você sabe que tem o seu pezinho na lama, entende? Você sabe que tem aquele contato daquele cara ou daquela pessoa que não te respeita, que você não gosta, mas porque com ele é bom. Por que você não apaga esse contato? Por que você não bloqueia? Você não pode. Não serve. Toda vez me fez mal, então tchau. E aí você não vai mentir. Eu não gosto. Gosto, mas não quero. Como alcoólatra, bebo. Sim, mas hoje não. É assim que tem 7 anos que eu não bebo. A pessoa, pai, tu bebe? Bebo. Só que hoje eu não estou bebendo, não. Só que já faz 7 anos. Pode ser que amanhã eu beba.
E eu não vou brincar com isso. É o mesmo caso. Relacionamentos doentios. Quantas vezes eu ia meditar e aquela pessoa dizia assim, mas você ama essa pessoa? Bom, a minha leitura é amo. Acho que não é amor, mas assim, amo. Pronto, reconheço. Mas não dá certo para mim. Ponto. Aquela pessoa vem te manipular, né? Ora, a pessoa na hora que tá lá no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem ninguém, liga, bateu no seu número aí. Aí fica manipulando. Você não me ama, você... A pessoa pode, se ela tiver aberta, ela diz o quê? Amo sim. Só que hoje eu não quero, tá? Pronto. Não vai me fazer bem. Ok? Rapaz, eu não tenho força de dizer que ele não liga mais pra mim, não. Eu fico doidinha, quando o bicho me liga, eu fico louca. Bloqueia, cara. Educadamente vai lá no celular e bota assim, bloquear o número. Toda vez que você sentir aquele comichão de falar com ele, vá para reunião. Fale sobre, procura outra coisa. Toda inquietude, ela tem aquele pico, 10 minutos passa. Eu lembro uma vez, eu lendo sobre alcoólico, o cara disse assim, quando tu tiver aquela fissura, é para tudo aquilo ali, viu? Ele disse, aquilo ali vai durar uns 10 minutos. Por isso que eles recomendam, não ande com fome, não ande com sede. A gente pensa que às vezes está doido por uma pessoa, a gente está com fome, tu acredita? Rapaz, a gente escuta muito isso lá, a mente mente, gente, olha o bicho para mentir a nossa mente. Eu te disse, eu estava vindo para cá, não ficava doidinho quando eu passava na frente do rodízio ali de pizza. Agora eu já venho, eu trago a garrafa com água e já tenho jantado. Pode passar pizza na minha cara, nossa, eu não estou com fome. Não como. É impressionante, são coisas bobas. Como a literatura de Anônimos é dos anos 40, né, do AA, ele falava que o alcoólatra andasse com os bolsos cheios de bombom, né? Falar diabetes, porque para ele não andar com fome, mas no meu carro tem comida. Mesmo um comedor compulsivo, mas assim, eu tenho como é que chama? Uns amêndoas, uma coisa assim, uma urgência assim, eu tenho água, eu tenho que comer. Porque a mente começa a plantar coisas, sabe, a gente está sentindo algum desconforto, a gente quer uma história para fugir daquele desconforto, pode ser um engarrafamento, a gente quer prazer, aí começa, a gente não lembra só, a gente lembra de chocolate, de festa, de sexo, de tudo, às vezes só é fome. Tá com fome, a pessoa diz assim, antigamente, ei, mas tá com fome. E o pior que é, primeira coisa, cuidado físico. O mental vai seguindo essa coisa, não ande com fome, nem ande com sede. E de novo, não é para assim panturrar de comida. Eu me lembro disso. Se passou 3 horas eu não comi, eu estou com fome, porque 3 horas entende? Mas é impressionante, a nossa cabeça, quando a gente está com problema, você vê muito depoimento de dependente de amor e sexo, que ele, às vezes, problema com masturbação, demais, essas coisas, ele fica doido, prostituição. Quando ele está passando por vários problemas, ele quer fugir daquilo, entende? Aí junta uma coisa com a outra. Se ele for, aí você recomenda, na hora que você estiver no pico mesmo, daquela loucura de ir, aguarde 10 minutos. Vá, ocupe a cabeça com isso aqui, bota na sua cabeça, você vai, vou, tá certo. Depois espere 10 minutos, vá fazer outra coisa, depois vá. Só de você mostrar que você consegue parar aquilo ali, provavelmente depois você não vai. Mas nossa tendência é querer correr logo, porque a gente quer fugir. Então, tá vendo? É um inferno, não é um inferno? A pessoa que tem essa quantidade de imperfeições, que ela diz que não tem, que só quem tem são os outros. A vida dela presta? Será que presta? É um inferno. É um inferno. A pessoa, você está aqui, você encontrou um cara legal na sua vida. Aí tem um cara que toda a vida destruiu os teus relacionamentos. Aí você tá de boa, um negócio aqui andando e tal. Aí o cara, pum, te liga. Aí você vai botar tudo no lixo de novo. Aí termina, passa a noite com o cara, amanhece achando que ele vai ficar contigo.
Nada. Aí começa tudo de novo, me senti usado, não sei o que, papai. Daqui um ano, talvez de novo. E a pessoa que tem esse tipo de dependência, quer dizer, quem é que sabe? Só a pessoa que sabe. A pessoa vai dizer, ei, eu tenho um cara que a gente só fica assim, né? Uma vez por ano. Não diz. Também não diz que não se sente bem. Ela tem medo, ou ele tem medo de dizer para outra isso, que não ligue mais, ou que não se sente bem, tem que ela quer dizer que é descolada, sabe? Eu vi outro de um depoimento desse jeito. O cara, ele já era casado, a mulher era casada, e eles tinham um relacionamento que uma vez por ano eles se encontravam. Achava que isso era descolado, mas não era, porque, sabe, dependendo do momento, um ou outro ficava querendo algo, mas não tinha, entende? E ele queria. Na verdade, a pessoa não queria sexo, ela queria um relacionamento saudável, mas ela estava mal acostumada com lixo, entende? Aquela história do Platão, da caverna de Platão, às vezes a gente está acostumado a comer só lixo, aí chega alguém dizendo que comeu uma comida boa, aí a gente diz que é mentira. Bom é meu lixo. Beija, né? Assim na caverna de Platão, a pessoa está escrava e beija as correntes, cara. Beija a corrente, beija. Não, você é louco. Não foi, o cara saiu da caverna, descobriu que o mundo era muito maior. Mas não quer, ele só quer ficar na própria lama. Então quer dizer, a gente tem que se dar a oportunidade de descobrir novas coisas e dar um basta em coisas que não nos servem, porque senão a nossa vida vira um inferno. E aí vai dizer que é culpa dos espíritos, né? Então, o nosso evangelho, né, dentro dessa linha, não sei se está sendo claro ou se está sendo confuso para vocês, né? Mas assim, eu acho que calha muito bem com essa questão de anônimos. Vale a pena, se tiver a oportunidade de entrar nos sites, leiam um livro azul de Alcoólicos Anônimos, leiam um livro Vivendo Sóbrio de Alcoólicos Anônimos. Aquilo ali não é só para alcoólico, é claro que não é, porque o problema, diz lá no livro azul, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool nem contra quem bebe. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Então, Narcóticos Anônimos, mesma coisa. Neuróticos Anônimos, que é problema com emoções. Codependentes. Vejam os sites. Leiam a literatura. Mas essa de neurótico, visitem as reuniões. Se depois você não pegou, depois vai ficar o vídeo quando estiver lá. Você viu que no momento eu falo, né? As reuniões de Neuróticos Anônimos são às terças-feiras aqui em Fortaleza, de 7 às 9, ali por trás da Igreja São Gerardo. Lá tem a mesma sala do AA. Quando é dia de terça-feira, lá é Neuróticos Anônimos. Na quarta e no sábado é Codependente. O pessoal super legal, vai lá ouvir, mas leia, dê uma olhada no site. Os grupos precisam de pessoas, é tão bom, né, ouvir e tal. E a gente vai aprendendo. Leiam. Esse material, quando eu li Buscador de Autoestima Anônimos, um livro de 60 páginas de experiência, força e esperança daquelas pessoas, eu nem percebia quanto baixa autoestima eu tinha. Quando eu li o livro de Neuróticos Anônimos, os 3 principais, é difícil não se identificar, dependendo de amor e sexo, adictos a romance, gente, é impactante. São doenças que estão estragando a vida da gente, estão tornando a nossa vida um inferno. E a gente, porque não aparenta, quem é que vai saber se você tem um problema de dependência de amor, entre aspas? Quem é que vai saber se você tem um problema com questões sexuais? Só sabe se chegar a um nível alto da coisa. Mas vai progredir, não esqueça, a doença é progressiva. Quem é que sabe que você tem um problema de baixa autoestima? Como é que esse caso aí que eu estou dizendo do cara que era todo ano liga para a mulher e não sei o que, ou só liga para ela quando ele está sem ninguém, no momento, uma coisa extremamente fortuita que dói nele e dói nela? Quem é que sabe? Você acha que a mulher tem coragem de dizer, pessoal, tem uma pessoa que fica comigo só quando não tem ninguém para ficar, e do jeito que ele quer e depois me deixa lá? Quem é que diz isso? Mas vai atrás de quantas pessoas fazem isso, ou passam por isso, e que não tem coragem de dizer, porque tem medo até da pessoa dizer assim, rapaz, se ele não me ligar, quem vai me ligar? Não se ama, entende? Não se ama. E a vida vira um inferno. Ou seja, concluindo,
de fato, quem chamar o outro de louco, vai para o inferno. Por quê? Porque Jesus vai te mandar para o inferno? Não, é porque a tua vida é um inferno e você não quer ver. E qual é o pior cego? O que não quer ver. Isso eu peguei do livro de Adictos a Romance Anônimos, né? Deixe de fazer o que você gosta, que não preste. E aprenda a gostar de fazer o que lhe faz bem. Quando você estiver em recuperação, você vai entender isso. Deixar de fazer o que você gosta e que não te faz bem. E aprender a gostar de fazer o que lhe faz bem. Ter relacionamentos saudáveis consigo, com Deus, com o universo, com tudo. Então esse é um exercício, logicamente, que ele é a cada 24 horas, ele é constante e infinito. É infinito. Por isso, casa muito com o Espiritismo, né? Como é que Chico dizia? Eu gosto sempre dessa frase. Emmanuel Chico. Doa aos outros o direito de serem como quiserem. Lá nos Anônimos diz assim: viva e deixe viver. Doa aos outros o direito de serem como quiserem. Aí o cara que está lá no Anônimo diz assim: eu sou fulano e tal, adicto em recuperação. Ele diz assim: mas eu tenho o dever de ser o melhor, ser melhor do que eu mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Esse é o ponto. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não parece as conversas de Anônimo? 24 horas, recuperação constante, sem parar, aperfeiçoamento direto, sem ficar se comparando com os outros. Sua vida é linda, ela é rica, ela é maravilhosa. E só depende de você se relacionar melhor. Para relacionar-se melhor com você, você tem que se ver, para que você possa se compreender como você é, e não como você queria que fosse, ou como sua mãe queria que fosse, mas como você é. Aí, em se vendo, a probabilidade de você se transformar em algo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. A pessoa tem sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. As
O impossível não existe para Deus. Mas feliz, de repente tua vida se abrirá. Reino se alcança o céu e Deus vai